olhando para a porta da vida. Porque de fato era uma porta, de fato era um portal, um contato direto com o Criador. Como era a realidade no Jardim do Éden? Será que aquilo que nos mostram em desenhos, quadros, pinturas, filmes e até mesmo em várias pregações, será que de fato era assim como nos contam? Olha, o que vai ser falado aqui hoje, talvez você nunca ouviu sobre o Jardim do Éden. Se você está aqui pela primeira vez, já aproveita a oportunidade, porque se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreva nesse canal, beleza? O primeiro ponto que eu quero colocar aqui sobre o Jardim do Éden é o seguinte: era um jardim que ficava no Éden. Existia o Éden e no Éden havia um jardim. Por isso que é Jardim do Éden. E aquelas representações que nos mostram aí em desenhos, quadros, pinturas, filmes, não mostra a realidade como realmente era o Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden não era simplesmente um punhado de mato com um monte de árvores, não é isso. O Jardim do Éden era uma dimensão divina, era um portal com o divino, onde o próprio Deus descia naquele local para falar com o ser humano. Agora, sobre o nome Éden, é muito interessante. As letras em hebraico, elas representam, cada letra, né? Ela representa um número ou uma palavra inteira. No caso de Éden, são 3 letras: Ain, Dalet e Nun, que cada uma delas representa uma palavra. Olha que interessante. Ain é olho, Dalet é porta e Nun é semente ou vida. E juntando tudo, Éden significa olhando para a porta da vida. Porque de fato era uma porta, de fato era um portal para uma dimensão divina, um contato direto com o Criador. É como eu havia falado antes, não era um punhado de mato com um monte de árvores. Era um portal divino, era a conexão direta com Deus. E tudo naquele local tinha um revestimento divino. Quando Deus criou as coisas, ele disse: era bom, tudo era bom, perfeito, divino. Agora olha que interessante, em Salmo capítulo 8, versículo 5, olha o que diz: fizeste-o, falando o homem, tá? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Olha só, gente, o ser humano, ele foi feito um pouco menor do que Deus. E de glória o coroastes. Essa glória aqui é a luz que existia no ser humano quando estava no Jardim do Éden. Eles refletiam, eles eram iluminados, era uma luz. Então, quando houve, a queda, é como se o homem apagasse. Ele simplesmente apagou, perdeu essa coroa de glória. Ele apagou essa conexão direta com o divino, nessa dimensão, nesse portal divino que era o Éden, se encerrou. Agora lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, diz que Deus fez vestimentas de pele. E eu vejo muitos pregadores dizendo que Deus fez vestimentas com peles de animais. Mas preste atenção, porque a Bíblia não vai dizer que foram peles de animais. Então eu acredito piamente que a pele em que Deus revestiu o homem era a própria pele do homem. Porque ele perdeu aquela glória. Ele perdeu aquela luz daquela dimensão em que ele estava. E agora o que sobrou foi a pele do ser humano, sem aquela glória. E agora o ser humano começa a sentir as dores físicas, as doenças, certo? Ele começa a sentir realmente na pele a dor da morte. Então, de fato, o homem perdeu aquela glória, aquela conexão com o Criador. Quando o ser humano perdeu essa conexão com o divino, diretamente, a Bíblia vai dizer que Deus pergunta para Adão: onde tu estás? Ué, Deus não é onisciente? Mas quando você vai olhar no original as palavras, você vai entender que, na verdade, esconder e escuridão
tem o mesmo sentido no original. Ou seja, é como se Deus perguntasse: ué, você está na escuridão? Você perdeu aquela glória que eu te dei? Você perdeu a coroa de glória e agora você está na escuridão? Perdeu o brilho? Você entende a profundidade disso? Uma coisa interessante é que nesse jardim havia a árvore da vida que fazia com que o ser humano fosse eterno. E Deus, ele recolheu essa árvore da vida para que não fôssemos eternos aqui na terra. Tanto é que Apocalipse 22 diz que a árvore da vida está com Deus. Então, nós voltaremos, o plano de Deus é que a gente volte a comer da árvore da vida e volte para essa dimensão divina e que novamente a gente tenha essa coroa de glória. Ou seja, essa luz novamente, essa conexão direta com Deus. Por isso Jesus veio. Jesus veio aqui e nos mostrou o caminho para essa conexão. E além de mostrar o caminho, ele abriu o caminho que estava fechado. Então o plano de Deus é que a gente volte para o jardim. Que a gente volte para essa porta, para essa conexão diretamente com o Criador. Eu espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra nesse dia. E eu peço para você, com gentileza, que se você gosta deste tipo de assunto, já se inscreva nesse canal, deixa seu like, comente aqui no vídeo, nem que seja um emoji, deixe o seu like, ative o sininho de notificação, tá certo? Meu muito obrigado para você que ficou até o final. Até o próximo vídeo e valeu!